Você aceitaria para ter acesso a uma educação básica, uma saúde básica, uma moradia básica, assim, cair nos pedaços, carro velho, você aceitaria viver nesse mundo? Pra não ter desigualdade? Se todo mundo aceitar, aí a gente chega no mundo que o Jones Manoel quer, entendeu? É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta que tá na capa até, professor. Porque não foi só com o Superman da Shopee que o senhor andou se engalfiando. Teve um comunista aí que tá em evidência, comunista, né? Não tem um comunista em evidência, mas vamos com essa história. O que aconteceu aí com o Jones Manoel? Bom, o que aconteceu é o seguinte, é que no dia que eu tava lá no Flow News, nós recebemos uma pergunta, já no finalzinho do programa, alguém me perguntando o que eu achava do Jones Manoel. E aí eu falei, bom, assim, primeiro que eu acho um absurdo que nós, em 2025, né, com sei lá, o mundo falando em foguete Marte, né, e todo mundo tratando da carro elétrico, não sei o quê, nós aqui estejamos discutindo se o Brasil deve ter uma revolução comunista. Então, primeiro que eu acho uma conversa absurda, né, de nós termos em 2025. Para mim, isso é uma conversa de gente maluca, né? De gente maluca e gente desonesta. Então, assim, é mais um exemplo de que o Brasil é um país arcaico e que nossa mentalidade é, como o René gosta de dizer, pré-moderna. Então, nós estamos discutindo aqui um assunto que já foi superado no mundo todo. Ninguém está mais conversando esse troço. E aí agora chegaram aí os grandes comunistas para tentar implementar uma revolução aqui no Brasil. Eu acho esse papo uma grande besteira, né? Segundo porque... aí eu fiquei assim, claro, porque eu sequer levo a sério essa conversa. E esse é um dos motivos pelo qual eu não debato com comunistas e não aceito esse tipo de debate, porque assim, eu nem levo esses caras a sério, porque eu acho que isso aí não é uma conversa séria. E aí eu fiquei zoando ali com o Jones Manoel. Falei, manda ele arrumar um emprego numa fábrica aí, ficar trabalhando o ano inteiro e tal, porque e tal. Aí o pessoal pegaram pilha, né? Você tá mandando o Jones trabalhar e não sei o que, tal. Ficaram todos assim, muito ouriçados. Eu acabei gravando um vídeo lá no meu canal no YouTube, falei sobre isso e tal. Mas o fato, Junito, é que assim, eu sou cristão, então eu não tenho, não existe nem um começo de conversa com comunistas, porque a teoria comunista é uma teoria materialista, e não faz sentido para um cristão acreditar em materialismo histórico. É só ridículo um cristão que acredita nisso. Um cristão comunista é uma contradição em termos. Então não tem, a conversa nem começa, porque os pressupostos dessa conversa eles já são eles já são antagônicos. O sujeito que acredita que a sociedade ela é conduzida através de relações de dominação materiais e econômicas, e eu acredito que o mundo ele é regido por Deus, em última instância. Claro que nós temos aqui as nossas relações, que a gente erra, acerta, não sei o quê, mas assim, em última instância, é Deus que manda. Outra coisa, eu não acredito na possibilidade de existir um mundo que seja sequer parecido com o mundo que os comunistas pregam. Um mundo em que as pessoas terão não só as suas necessidades materiais sanadas, solucionadas, mas o seu próprio ser aplacado e transformado. O comunismo é uma ideologia para um novo homem. Então por isso que muitos chamam o comunismo de religião política. Porque ele prega um novo homem. Esse novo homem comunista, ele precisa passar por uma conversão. E essa conversão é uma conversão de você, assim como no cristianismo, né, mas com uma corruptela do cristianismo, você tem que se despir do seu velho homem e se imbuir de um homem novo que não tem, por exemplo, vontade própria, individual. Ou que tenha a sua vontade individual submetida ao coletivo. Então, no comunismo, onde vai ter, né, onde todo mundo vai ter as mesmas coisas, vai ser a propriedade coletiva dos meios de produção, então todo mundo... Então, assim, você não pode ter mais do que ninguém. Você não pode... Se você tiver uma vontade diferente do seu colega do lado, a sua vontade, ela só vai ser colocada em prática se a sua vontade carregar o seu colega junto, ou carregar todo mundo junto. Então, o desejo individual
a individualidade das pessoas terá de ser diluída no coletivo. Então é uma espécie de religião política que pressupõe uma conversão do homem num novo homem. Que eu não acredito que exista a possibilidade disso acontecer. Porque o ser humano é falho. Eu, como cristão, acredito que o ser humano é essencialmente pecador. E que não há possibilidade de criar no mundo uma sociedade que seja minimamente parecida com isso. A única saída para nós é a saída dos acordos temporários, da prudência. Você vai para cá, vai para lá, acerta aqui, acomoda ali, mas sempre vai ter aquele que vai correr mais, sempre vai ter aquele que vai ficar para trás, sempre vai ter gente pobre, sempre vai ter gente rica, porque a sociedade é assim. O ser humano carrega na sua imperfeição um dinamismo que o comunismo rejeita. Então eles acham que é possível você criar uma sociedade que é aquela sociedade russoniana, né? Ou pré-russoniana, do bom selvagem. Isso não acontece, não acontecerá. Você só consegue implantar um regime comunista mediante tirania. Porque você vai ter que controlar todo mundo. Mas eles não escondem isso, né? Eles estão até saindo... vamos dizer assim, estão estourando aí na internet, eles estão viralizando com esse discurso aí de matar o opositor. Mas eu acho que eles estão viralizando, não exatamente declarando esse discurso muito assim. Então. Mas não é toda hora que eles falam isso. Mas onde é que o discurso comunista ganha tração? No sentimento que as pessoas têm da injustiça no mundo. Então você tem um sentimento de que o mundo é injusto, de que o mundo é desigual, e o Brasil é um país profundamente desigual, e por isso que esse discurso aqui ganha muita atração, porque diante da enorme desigualdade que tem no Brasil, você vender uma solução como a mais apropriada para aplacar essa desigualdade, sem que as pessoas saibam de outras alternativas para isso, faz com que ela aceite isso aí. Eu tenho amigos queridos, gente que eu conheço há muitos e muitos anos, que estão encantadas com esse discurso. Gente que é assim... Comunista? Mas assim, veja, não com o comunismo enquanto ditadura do proletariado, ou seja, uma tomada de poder pela revolução. A pessoa não está pensando nisso. A única coisa que as pessoas comuns que aderem a esse discurso pensam é que essa é uma saída ao problema da desigualdade que nós temos. Ela não pensa o que vai ser preciso para chegar nisso, se vai morrer muita gente, se vai ficar o poder na mão do Jones Manuel. A única coisa que ela quer é que um dia não haja mais desigualdade. Aí, como ela não consegue compreender qualquer outra maneira de se chegar a um processo de distribuição melhor ou de construção de renda, né, das pessoas, ela aceita esse discurso. Porque ela não conhece outra coisa. Então as pessoas não estudam, elas não estudam. É muito mais difícil você defender um sistema de livre mercado do que você defender uma ideia comunista. Porque uma ideologia ela é essencialmente simplificada para seduzir as pessoas. Uma economia de mercado é um negócio muito mais complexo. Você pega um livro como Economia Básica do Thomas Sowell, são 2 volumes. Um livro que está tratando de economia voltada para o senso comum. Ele está falando de coisas ali que todo mundo vai entender. Só que são 2 volumes de coisas explicadas tintim por tintim, detalhadas e tal. Não é uma coisa simples de você explicar, entendeu? Por quê? Porque envolve muito mais problemas, muito mais dinâmicas. A ordem de grandeza das coisas é muito maior do que você falar assim, não, é só a gente tomar os meios de produção da burguesia, instaurar um processo de coletivização dos meios de produção, e aí no final todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter casa, saúde, dinheiro, emprego, e não vai ter mais problema no mundo. Muito mais simples, né? Do que você explicar assim, putz, vai ter gente que vai ficar pra trás, a gente vai ter que ajudar que eles ficaram pra trás, aí vai ter gente que vai muito pra frente, a gente vai ter que equilibrar a sociedade, equacionar como a gente pode. É muito mais difícil. Por isso que o debate aí que tá vendo aí na internet agora, né, sobre produtividade é um debate difícil. Porque você colocar a produtividade do ponto de vista material é muito mais simples de você explicar do que você explicar enquanto valor, porque é abstrato. Aí pronto, aí fica essa discussão, 2 pessoas falando de coisas completamente diferentes, como se estivessem discutindo. Não estão discutindo, um está falando uma coisa, outro está falando outra coisa. Então é muito difícil. É difícil viver nesse mundo, é difícil, as pessoas são diferentes. Uns são mais produtivos, outros são menos. Uns são mais impetuosos, outros são menos.
Uns são mais inteligentes, outros são menos. Uns têm vontade de ganhar dinheiro, outros não têm. Eu, Junito, eu que sou um cara que acredita em economia de mercado, que gosta aí do capitalismo, não sei o quê, eu desisti de uma carreira de TI para ser professor de filosofia em escola pública. Caceta! Perdão da palavra. Eu fiz um downgrade financeiro na minha carreira. O cara que acredita na economia de mercado, que acredita que as pessoas podem, né, em alguma medida melhorar de vida, tal, se ela tiver espaço para isso, eu fiz o contrário. Porque eu acredito numa coisa chamada vocação e que não envolve dinheiro. Então é um discurso que os comunistas nem conseguem jogar nas minhas costas. Porque eu nem sou esse cara que não, porque eu tenho muito dinheiro. Então não, eu sou o contrário disso. Eu saí de uma profissão para ganhar menos. Por opção. Essa é a vida das pessoas. A minha decisão foi minha decisão. E eu só pude tomar essa decisão porque eu tenho liberdade para fazer isso. Eu, um cara preto no Brasil, cheio de problema de racismo, não sei o quê, de desigualdade, sei lá, eu tomei a decisão de fazer um downgrade na minha carreira. Eu não poderia fazer isso, talvez, num regime comunista. Eu não poderia tomar uma decisão minha sobre o meu risco e fazer aquilo que eu quero fazer sem dar satisfação para ninguém. No regime comunista, na coletivização dos meios de produção, eu poderia? Se eu estivesse apertando um parafuso em algum lugar, eu poderia falar, não quero mais apertar o parafuso agora, eu quero fazer aquela coisa ali. Eu poderia fazer isso? Não. Em nenhum país comunista isso aconteceu. Será que aconteceria no país na cabeça do Jones Manuel? Então assim, eu não levo nem a sério, sabe? Quando o Jones Manuel estava correndo tijolo lá na rua dele, lá em Recife, eu já trabalhava, meu Deus do céu. Quando o Jones Manuel descobriu que eu aprendi a ler um livro, eu já era casado. Então, por que eu tenho que ficar dando atenção pra um cara desse? Eu não tenho que dar atenção pra ele. Ele não é um debatedor pra mim. Ele não é alguém que eu vou sentar e vou ter um debate. Eu não quero. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas eles estão ganhando bastante espaço. Acho que o Renan falou isso pro Petri, porque o Petri ele falou, olha, eles estão vindo com um discurso que as pessoas querem ouvir e estão crescendo bastante na internet. Mas o Renan até apontou, eu não tinha pensado nisso quando o Renan falou, pô, eles estão ocupando um espaço que a própria esquerda brasileira não está mais entregando, não está entregando uma ideia. A esquerda brasileira está há muito tempo já estagnada, né? Porque e era uma reclamação com o Safatli. O Safatli ficou 3 anos falando isso, que a esquerda mundial morreu, que a esquerda brasileira acabou. E eles estão trazendo um discurso novo, radical, bobo. E eles não, assim, mas eles não duram muito tempo. Eu vi muitos desses comunistas aí que surgiram, principalmente no fim do bolsonarismo, já estão fazendo propaganda pro governo Lula. Eles já entraram ali no governo e agora já, estão ganhando dinheiro da Secom. Sempre vai acabou ter a espaço. Revolução. Sempre vai ter espaço para esse discurso. A Revolução acabou. Você falou do Safatli, eu vi um videozinho, eu vi uma thumb de um videozinho, ele, Marilena Chauí e aquele rapaz que era Rita Von Hunt. Né? E o título era A Esquerda que não tem vergonha de dizer seu nome, um negócio assim. Porque eles estão nessa rebordosa da esquerda e achando que esse discurso mais radical que tá aparecendo aí é uma grande... Cara, você pega esse tal de Rita Von Hunt aí, você assistiu os vídeos, assim, é uma coisa assim, é uma coisa meio infantil, assim, o pensamento desses caras, mas eles acham que é uma grande coisa. Porque eles leram 50 livros falando sobre comunismo, não sei o que, eles acham que, pronto, agora nós temos solução pro mundo. Cara, desculpa, mas isso é só bobo. Pode parecer pretensioso eu falar isso, mas assim, é bobo mesmo. Porque esse discurso todo, eles não cabem na realidade. Entendeu? Ele é uma abstração. Você pensar o comunismo enquanto um sistema de coletivização dos meios de produção e nesse mundo idílico, em que não vai haver mais desigualdade, não vai haver mais burguesia, não vai haver mais nada, todo mundo vai ter acesso ao tudo, né, que é básico, saúde, educação, transporte e não sei o que, esse mundo é um mundo que não existe na realidade, ele é uma abstração. Aqueles que conseguirem implantar um arremedo disso, que é, sei lá, Cuba, tá lá, vai lá ver os problemas que tem lá. Tem o meu vídeo mais hypado do meu canal, eu reagi na moça lá que foi pra Cuba e tal. E Sabino lá que... Não, aquela moça... Fome, não, aquela moça que vai pra Cuba lá viajar e fez um monte de vídeo lá, uma influencer de viagem. E aí eu fiz um react e trouxe dados sobre Cuba. Não é essa maravilha toda? Então assim, você aceitaria, pra ter acesso a uma educação básica
básica, uma saúde básica, uma moradia básica, se cair nos pedaços, um carro velho, você aceitaria viver nesse mundo? Pra não ter desigualdade? Se todo mundo aceitar, aí a gente chega no mundo que o Jones Manuel quer. Mas eu acho muito difícil que as pessoas aceitem. E aí o que você faz com aquele que não aceita? Paredão. Tira ele da frente. Paredão. Só que realmente pouca gente leva a sério esse discurso mais pesado e é até engraçado. Agora, conhece o Ian Neves, né? Dos Ioiô. Sim. Ian Neves, ele postou hoje, eu achei engraçadíssimo que o Funil do MBL respondeu até. Ele postou assim, mais um projeto do Kim. Esse Kim Kataguiri só faz projetos que sabe que não vai passar, esses projetos são irreais. Daí o cara, o Funil do MBL respondeu, pô cara, você tá pregando uma revolução armada no Brasil, irmão, quem que é você? Cara, você vê essa frase saindo da boca do Ian Neves, tomada violenta dos meios de produção, você tem vontade de rir. Você tem vontade de rir, você fala, menino, você tava brincando de ioiô há 2 anos atrás. Como é que transformação é essa? Que agora você acha que você vai tocar uma revolução armada no Brasil? Pô, não dá pra levar a sério. Detalhe, eles são desarmamentistas, tá? Não dá pra levar a sério. Professor, desculpa. Foi muito boa, acho que o pessoal tá elogiando muito. Que aula! Obrigado. Vamos fazer live comigo de novo? Vamos lá. Que aula! Esse vídeo aí. Isso aqui foi, pelo amor de Deus, que aula. É agora. Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.